Bom, e no vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença entre compulsão e permissividade. Ou seja, sabe quando você está ansiosa e você pensa, eu preciso comer um docinho? Ou quando você chega em casa cansado e você pensa, trabalhei tanto, eu mereço comprar um iFood, eu mereço comprar uma comida, comer um doce. Pois é, isso se chama regulação emocional através da comida. Ou seja, é uma forma de você regular as suas emoções por meio da comida, então, regular a sua ansiedade, a sua angústia, regular o seu cansaço através da comida também. Só que aqui tem uma diferença com a permissividade. Por quê? Porque é normal que em alguns momentos que você está mais ansiosa, triste, ou que você de fato está cansada, e tá tudo bem você se permitir comer um pedaço de doce, ou comprar uma comida diferente no iFood. A questão aqui é quando isso acontece em excesso, que aí isso já vai para uma questão comportamental da compulsividade, ou seja, de ser algo muito exagerado, algo compulsivo de fato. Então, é essa diferença que eu quero te explicar aqui melhor nesse vídeo, tá? Mas te explicando então sobre a regulação emocional, o que que seria? Regulação emocional são formas que a gente acaba desenvolvendo para regular as nossas emoções. E comida é uma delas. Tem outras pessoas, por exemplo, que compram em excesso como forma de regular as suas emoções. Tem outras pessoas que se isolam, quer ficar quieta, isolada em um quarto. Então, tem várias formas e cada pessoa vai desenvolvendo ali algumas formas de regular as suas emoções. Porém, essa forma que eu estou falando aqui, né, da alimentação, muitas vezes ela é disfuncional pelo excesso que acontece. Lembre que eu vou sempre frisar isso aqui, tá? A questão do excesso, porque, como eu falei, a permissividade é você se permitir comer de vez em quando porque está triste, está chateada, ou porque está muito cansado e de fato você merece. Isso de vez em quando é a permissividade e tá tudo bem acontecer. Agora, se isso acontece frequentemente, ou seja, todos os dias você chega em casa do trabalho e tá pensando, eu vou pedir um iFood. Mas hoje eu trabalhei tanto, eu mereço um iFood. Mas eu ganho meu salário é para isso mesmo, para pedir um iFood. Então, se você tem todos os dias esse tipo de comportamento, aí já é um comportamento compulsivo, tá? Então, é importante pensar na frequência com que isso acontece, tá? Se você faz isso de vez em quando, tá tudo bem. Você está sendo permissivo em alguns momentos e tá tudo bem. É uma atitude de autocompaixão até mesmo, porque, nossa, hoje foi um dia tão cansativo, eu trabalhei tanto, foi tão estressante, eu fiquei tão ansiosa ao longo do dia, eu mereço, né, pedir uma comida gostosa aqui no iFood e comer. Então, está relacionado a uma permissividade, né, uma autocompaixão ali que você tem com você mesmo. O problema disso é quando isso acontece em excesso. Então, se atente para a frequência com que isso acontece, tá? E para te ajudar a diferenciar mais ainda essa questão da compulsão, da permissividade, eu quero explicar aqui sobre o transtorno da compulsão alimentar. Então, aqui é importante a gente diferenciar entre esses três pontos aqui, ó. Ou seja, a permissividade, ou seja, quando você de fato tem ali uma autocompaixão com você e se permite, né, algumas vezes comer um bombom, comprar um iFood, e isso aqui tá tudo bem. Quando você tem um comportamento compulsivo de estar sempre comendo em excesso, quando você está mais ansiosa ou quando você está cansada, sempre desconta suas emoções na alimentação. E a gente tem o transtorno da compulsão alimentar, que é uma grande quantidade de comidas. Outro ponto importante é que na compulsão alimentar, muitas vezes não tem essa seletividade também de alimentos, tá? O que eu quero dizer com seletividade de alimentos? Muitas vezes, como forma de regular as nossas emoções, a gente prefere alimentos como, por exemplo, doces, né? Então, quando você muitas vezes ataca ali a comida e come em excesso, muitas vezes são doces, sorvete, enfim, coisas bem hiperpalatáveis. No transtorno da compulsão alimentar, tem casos de pacientes que comem qualquer tipo de comida e não necessariamente doce. Então, a compulsão ela é tão grande, mas tão grande, que a pessoa não tem essa seletividade. Então, são três pontos aqui para diferenciar, tá? O transtorno da compulsão alimentar, que é um episódio com uma grande quantidade de alimentos, e aqui é muito importante, inclusive, procurar um profissional para fazer uma avaliação, porque só um profissional da área vai saber diferenciar, né, a quantidade dessa comida que você está ingerindo para entender se é apenas um comportamento que já está em excesso, ou seja, um comportamento disfuncional, um comportamento compulsivo, ou se é de fato um transtorno, tá? Então, somente um profissional para diferenciar isso melhor. Mas aqui eu já quero te explicar resumidamente sobre esses três pontos. Então, é importante que você pare, avalie e veja qual que é a frequência que isso acontece, de você descontar ali as suas emoções na alimentação, para que você entenda ali mais ou menos onde está em qual desses três lugares aqui você se encontra, se é na permissividade, num comportamento disfuncional com a alimentação, ou se é de fato, talvez seja pensar na possibilidade de um transtorno e também procurar um tratamento, tá?
Bom, e se você está gostando desse vídeo aqui até agora, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, a sua curtida. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que tem algum problema alimentar, porque eu acho que esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Inclusive, muitas pessoas que têm, né? Eu tô até falando aqui sobre essa questão de indicar para um amigo. E eu me lembrei que agora que assim, muitas pessoas que às vezes têm esse problema disfuncional com a comida, não percebe que isso é um problema. Então, por isso que talvez se você acha que algum amigo, algum familiar tem um problema, se a pessoa está sempre comendo em excesso, desconta as emoções na comida, se você percebe esse comportamento, encaminhe esse vídeo para a pessoa, porque a pessoa que às vezes sofre com isso, ela nem percebe que isso é um problema. Porque muitas vezes o problema é tão crônico, sempre foi assim a minha vida inteira, eu tô mal, eu como, eu tô triste, eu como, que ela não percebe isso como um problema, tá? Mas pode ser muito grave se configurando como um transtorno da compulsão alimentar, tá? Então, é importante que você encaminhe esse vídeo aqui para alguma pessoa que você sabe que sofre com esse problema. Mas continuando aqui então, né, agora que eu vou te dar algumas dicas de como lidar melhor, né, caso você esteja aqui nesse meio, que é um comportamento já disfuncional com a alimentação, ou caso você já esteja até mesmo pensando sobre essa possibilidade do transtorno da compulsão alimentar, o que que você pode fazer já para ir colocando algumas coisas em prática para lidar melhor com isso, para que você não fique sempre descontando a sua ansiedade, as suas emoções na alimentação. Primeiro de tudo, o auto-monitoramento. Na terapia cognitivo-comportamental já é muito bem estabelecido o quanto o auto-monitoramento é eficaz na mudança de comportamento. O que eu quero dizer com isso? Para você, por exemplo, diminuir esses episódios em que você desconta as suas emoções na alimentação, você precisa ter um auto-monitoramento. Você precisa ter a percepção de tudo isso acontecendo. Você precisa reconhecer quando você está mais ansiosa e já está querendo buscar um alimento, para que assim você consiga frear esse comportamento de descontar na alimentação, tá? Então, o automonitoramento é o que vai te ajudar na mudança desse comportamento, inclusive reduzindo a frequência desse comportamento. Então, comece a se automonitorar. Aqui, junto com essa questão do automonitoramento, é válido que você faça algumas anotações. Então, você pode, por exemplo, tirar 10 minutinhos do seu dia e começar a avaliar como que foi o seu dia. Em que momento você ficou mais ansiosa? Em que momento você ficou triste? Então, começa a reconhecer os momentos em que você teve alguma emoção e reconhecer também em que momentos você atacou ali a comida como forma de regular as suas emoções, ou que você até quis descontar na comida, mas acabou não fazendo. Então, começa a se auto-monitorar, a observar esse comportamento. Primeiro, a observar tanto as suas emoções, como também o seu comportamento alimentar, o seu comportamento de comer, tá bom? Então, isso aqui já é uma primeira dica. O outro ponto é, encontre outras formas de regular as suas emoções. O que eu quero dizer com outras formas de regular as suas emoções? Lembra que eu falei que regulação emocional são formas de regular as suas emoções. A comida, muitas vezes, é uma dessas formas de regular as nossas emoções. Porém, existem outras formas. Você não precisa ficar preso à alimentação. Então, por exemplo, atividade física pode ser uma boa forma de regular as suas emoções. Um banho relaxante pode ser também uma forma inteligente de regular as suas emoções. Conversar com um amigo, com a pessoa que você gosta, ver um filme, ver uma série. Tudo isso são coisas que podem te ajudar a relaxar, a se tranquilizar um pouco mais e que você não vai precisar da comida. Então, aqui você pode, inclusive, fazer uma lista. Faça uma lista de coisas que você gosta, de coisas que te relaxam, que te ajudam a ficar bem, para que quando você estiver ansiosa, com medo, angustiada, tiver com essas emoções, você possa colocar em prática uma outra atividade que não seja a questão de comer, de atacar a comida, tá bom? Então, ó, são dois pontos: se automonitore e faça uma lista com outras atividades que você gosta, que te ajudam a relaxar, para que assim você possa colocar elas em prática ao invés de descontar na comida. E aqui um outro ponto importante é: não fique preso à comida, não torne ela o centro da sua vida. Muitas vezes o que a gente faz é tornar a alimentação o centro da nossa vida. Então, muitas vezes a gente tá feliz, quer comer, tá triste, quer comer, conquistou algo novo, quer comer, perdeu uma coisa, quer comer. Então, não deu certo aquilo que você gostaria, quer comer. Ou seja, muitas vezes a gente torna a comida como o centro da nossa vida. Tudo que acontece na sua vida, você quer comer. Não torne a comida o centro da sua vida. Inclusive, aqui até uma dica: quando você for participar de eventos sociais, você vai para uma festa, um aniversário, alguma coisa assim, não fique focado na comida. O objetivo, por exemplo, de um evento social, de uma festa, não é a comida, e sim a companhia das pessoas que você vai estar. A diversão daquele momento, né? A música muito boa, a companhia, as pessoas que estão ali à sua volta, a conversa, que muitas vezes é uma conversa meio descontraída, legal.
Então, não torne a comida como centro da sua vida. Não fique colocando essa comida como referência. Eu tô mal, eu como, eu tô triste, eu como, eu tô feliz, eu como, eu conquistei algo na vida, eu como, se eu não conquistei, eu também como. Comece a regular as suas emoções de uma outra forma que não seja por meio da comida, tá bom? Então era isso para esse vídeo, espero que você tenha gostado e coloque em prática, tá? Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, me conta aqui um pouquinho da sua experiência com essa questão alimentar, que eu vou adorar ver o seu comentário e vou te responder também. Não esqueça de encaminhar esse vídeo para algum amigo que você sabe que talvez pode ajudar a pessoa a reconhecer isso como um problema, talvez até entender um pouco melhor sobre o quanto isso de fato pode ser grave, né? E é isso, então. Meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e até a próxima.